Bom, Tião, você que foi um grande volante da história do Corinthians, quem foi o jogador que você mais gostou de ter visto jogar nessa posição? Para mim, todos foi o Dino Sandro. Eu tinha ele como referência, porque além dele ser um jogador que tinha uma habilidade fantástica, era um jogador que sabia atacar, batia muito bem de fora da área, então eu tentei me espelhar no Dino Sandro. E na década de 70, Tião, o Corinthians sabemos que estava nessa fila de tantos e tantos anos sem ganhar um título importante. Sei que você ganhou um torneio do Povo em 71, ganhou também a Taça lá, o Donatel de 73, mas não eram torneios assim que poderiam, vamos dizer, saciar a vontade dessa torcida tão exigente que é a corintiana. Como era a relação de vocês, jogadores, com a fiel torcida, Tião? A torcida do Corinthians, ela sempre foi, na minha época, era muito compreensiva. Até porque o Corinthians, você sabe que existem jogos de bastidores. Eu acho que o Corinthians sofreu muito com isso. Que até para a federação era importante o Corinthians não ser campeão, porque sempre ficava, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem. Então, agora, a gente ia muito bem nos clássicos. Então a torcida do Corinthians, ela até, sabe, talvez não tenha a facilidade que tem hoje. Você vê, meu carro nunca foi pichado, nunca foi riscado, eu nunca fui nem tentaram me agredir, então eu não tenho queixa nenhuma, até porque a torcida do Corinthians sempre me respeitou. E eu não joguei 2 dias, eu fiquei lá quase 9 anos, joguei quase 401 partida, e isso às vezes sai 300 e pouco, mas joguei 401, então foi uma vida. Agora, eu nunca tive nenhum problema, e eu acho que a torcida do Corinthians, era importante do Corinthians era a vontade, a raça, sabe? É você entrar no campo e mostrar a gana de ganhar o jogo. Então, eu acho que a torcida do Corinthians, ela respeita os jogadores, principalmente os antigos, por causa disso. O time do Corinthians era um time vibrante, batalhador, entendeu? Então, por isso que a gente tinha nunca teve qualquer tipo de problema. E a final de 74, Tião? Corinthians, 20 anos sem ser campeão paulista, decidindo um título no dia 22 de dezembro daquele ano contra o Palmeiras. 100 mil pessoas, 120 mil pessoas no Morumbi, sendo que desse número 100 mil eram corintianos. O que aconteceu naquele dia, Tião? Eu até acho que nosso time não esteve preparado para esse título, porque eu até acho que a diretoria fez uma coisa errada. Eu acho que você, para ganhar título, você já tem que sentir o ambiente, você tem que estar no caldeirão. E nós ficamos afastados, nós ficamos em Águas de Lindóia acho que quase 15 a 20 dias. Então a gente não sabia o que estava acontecendo em São Paulo. E eu acho que você tem que viver o momento da decisão, para você já ir, sabe, memorizando. E o Corinthians não fez isso, ele ficou fora. Nós chegamos aqui no sábado à noite, na véspera do jogo, aí vimos aquele reboliço na cidade, então eu acho que o time do Corinthians sentiu e a gente tem que ser bem honesto, o time do Palmeiras tecnicamente era melhor que o do Corinthians, mas é um jogo que tem na minha memória até hoje, foi uma tristeza como de perder um parente, de perder, sabe, um ente querido, e infelizmente não foi daquela vez que o Corinthians chegou lá. Bom, depois você continuou no Corinthians, né, Tião? E em 76 foi emprestado para o Curitiba, justamente na ocasião que o Corinthians foi vice-campeão brasileiro, teve aquela famosa invasão no Rio contra o Fluminense, decidindo o título no Beira-Rio contra o Internacional. E essa passagem no Curitiba, Tião, como é que foi? Você foi por empréstimo, parece, né? Eu fui por empréstimo. Eu estava para ir pro... E o Corinthians, para se preparar para o Campeonato Brasileiro, fez uma preparação em Caldas Novas, eu acho, em Goiás. Só que na semana que a gente ia embarcar, eu tive uma contratura e não fui. Inclusive o primeiro jogo do Corinthians, o Corinthians não tinha nenhum time certo para colocar, acho que foi Corinthians e Fortaleza, eu acho, no primeiro jogo. E eu não fui. E quando o Corinthians voltou de Goiás, da preparação, eu já senti que meu espaço estava preenchido. Aí eu não fui relacionado para a concentração, depois estava melhor e tal, aí eu pedi para sair, eu tive até um convite para ir para a Portuguesa e para Curitiba. Como o Dino Sandro, que foi meu treinador no Corinthians, ele estava em Curitiba,
Eu falei, não, eu vou para Curitiba, né? Porque eu nunca tinha saído de São Paulo, então eu fui para Curitiba, foi uma experiência maravilhosa. Curitiba tinha um grande time, fez até uma campanha bonita, só que o Corinthians e o Internacional tinham os times superiores e chegaram no final. E depois disso, em fevereiro de 77, você sai do Corinthians indo para o Juventus da Moca. E justamente nesse ano de 77, era o início da Campeonato Paulista, que foi quando o Corinthians foi campeão.